Oi, gente, boa noite. Começando a segunda parte do encontro. Enfim, nós somos o Direito do Desenvolvimento da Faculdade de Ano, um grupo de estudos aqui da faculdade. A gente está promovendo esse curso que chama Atualidade e Subdesenvolvimento Brasileiro. Hoje é o primeiro encontro, que chama Agenda Internacional e o Subdesenvolvimento, América Latina e BRICS em pauta. A primeira parte já foram as discussões com os textos que foram mandados pelos professores e pela professora. E agora a gente vai para a parte da palestra. A gente vai começar com a Angelita, que é doutora em Economia pela Unicamp e professora da Unesp. Boa noite a todos. Agradeço o convite para vir aqui hoje para falar um pouco sobre subdesenvolvimento, falar do professor Igor Fuser. E eu vou falar mais sobre subdesenvolvimento, imperialismo e dependência, e não vou abordar a questão dos BRICS, até porque acho que o Igor vai falar a respeito. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi um grupo de estudos, de pesquisa sobre subdesenvolvimento, né? Eu acho que vocês devem ser provavelmente os únicos no Brasil a falar e estudar o subdesenvolvimento, né? Que é foi um tema muito discutido na década de 70 e depois meio que abandonado, e em geral as pessoas não gostam de pensar o Brasil como um país subdesenvolvido, né? Então, acham que o Brasil é um país desenvolvido. O ex-presidente Fernando Henrique, né, chegou a dizer que o Brasil não era subdesenvolvido, que ele era apenas pobre, né? Infelizmente ele é subdesenvolvido e pobre, né, como todos os países subdesenvolvidos, né? Mas enfim, é bastante interessante que vocês, né, tenham optado por um grupo de pesquisa sobre subdesenvolvimento, né? E eu vou falar um pouco sobre a situação, um pouco sobre o Brasil, né, hoje, e por que seria pertinente ainda falar em subdesenvolvimento e dependência, né, que é exatamente sobre isso que eu vou falar, né? Então, o Brasil, na minha opinião, ele é ainda um país subdesenvolvido mesmo, né? Seja do ponto de vista das insuficiências no campo do processo de inovação científico, tecnológico, né? Seja pela fragilidade financeira, né? Seja pela desigualdade social, mas ele é subdesenvolvido também do ponto de vista dos valores, né? Há uma distinção, né, muito comum em quem estuda processos de modernização entre valores modernos e valores capitalistas, né? Os valores capitalistas no Brasil prosperaram muito mais que os valores modernos, né? Essa distinção que a gente encontra no Elias, e que tem um texto no Brasil, tem um texto do João Manuel Cardoso de Mello e do Novaes, em que eles trabalham muito essa questão, dizendo que no Brasil não houve, em função do processo de desenvolvimento capitalista no Brasil ter sido tardio e consequentemente, acelerado e dependente, você teve pouco, e sob, né, duas ditaduras, mas especialmente sobre a ditadura militar, é da ditadura militar que eles estão falando, né? Então, em função dessas características do processo de desenvolvimento capitalista no Brasil, né, tardio, acelerado, dependente, os valores modernos não prosperaram, né? O que prosperou realmente foram os valores capitalistas, né? E a diferenciação seria mais ou menos assim, grosso modo, né? Os valores modernos estão ligados aos valores, né, da igualdade, da liberdade, da solidariedade, né? Que constituem, lógico, os processos de modernização. Os valores capitalistas estão identificados aos valores mercantis mesmo, da busca do lucro pelo lucro. Então, a história do capitalismo ela é vista, né, por muitos autores como uma luta entre esses dois campos de valores, né? E os valores modernos, quando prosperam, quando se desenvolvem, amadurecem, eles podem, de certa forma, impor alguns freios aos valores capitalistas.
E uma característica da sociedade brasileira, do desenvolvimento capitalista brasileiro, é que os valores modernos prosperaram muito pouco em função das características centrais do processo de desenvolvimento capitalista no Brasil. Mas eu vou falar aqui, sobretudo, da principal característica desse processo de desenvolvimento capitalista, né, que é a dependência. Né? O Brasil, o tema da dependência também é um tema da década de 70, quase ninguém fala muito hoje, quer dizer, fala-se, né, em teoria da dependência, mas não é mais, não tem mais a força, o debate em torno da dependência não tem, evidentemente, a força que tinha na década de 70, né? E eu vou falar da dependência aqui da perspectiva política. Né? A gente tem dois campos, né, na teoria da dependência. A gente tem a teoria da dependência marxista e a gente tem a teoria da dependência ligada ao livro do Fernando Henrique Cardoso, escrito com Enzo Faleto. Né? Então, há uma grande discussão em torno das duas perspectivas, né, a do Fernando Henrique do Faleto e a teoria marxista da dependência. Surpreendentemente, eu considero a do Fernando Henrique melhor, muito mais rica, muito mais sofisticada. Né? A teoria marxista da dependência, ela é muito focada no peso dos fatores externos, né? Então, na determinação de fora para dentro do processo de desenvolvimento capitalista na periferia dependente, né? O Fernando Henrique e o Faleto, ao contrário, eles vão olhar para dentro, eles vão olhar para a luta política no interior desses países a fim de apontar para diferentes capitalismos dependentes, periféricos. Quer dizer, você não pode abordar o capitalismo, ou desenvolvimento capitalista periférico, dependente, de uma maneira homogênea. Existem várias experiências nesse sentido, né? E aí, para você entender as diferenças entre as várias vias de desenvolvimento capitalista dependente, você tem que olhar para a luta política interna a esses países. Então, o Fernando Henrique e o Faleto, eles chamam atenção para esse fato, eles não chegaram a desenvolver melhor do ponto de vista da pesquisa empírica, né, essa metodologia, mas é a metodologia mais pertinente para entender a dependência. Né? A dependência, você pensar a dependência de uma perspectiva relacional. Né? O que é a dependência? A dependência são relações que se estabelecem entre a periferia e o centro. E essas relações passam, evidentemente, pela política. Elas têm uma conformação que é política e que é determinante nos rumos do desenvolvimento capitalista na periferia dependente, né? Então, o Fernando Henrique e o Faleto, eles têm esse mérito de olhar, olha, o que dá forma à dependência, né? A periferia latino-americana é toda dependente, mas o que dá forma à dependência, o que faz a diferença é a vida política, a luta política interna, né? E eles chegam a terminar de forma relativamente otimista a análise deles, dizendo que a própria reprodução da dependência vai depender do jogo de poder interno a esses países. Né? Hoje, né, muito tempo depois, décadas depois dele ter escrito esse livro, de estudar e debater muito e debater muito a questão da dependência, parece evidente que a superação da dependência é quase impossível, né? E que o jogo de poder interno às nações periféricas pode fazer a diferença nas várias formas de dependência e de desenvolvimento capitalista. Mas a superação das relações de dependência pelo jogo de poder dentro da ordem, digamos assim, né, não revolucionário, essa possibilidade de você realmente superar as relações de dependência, a situação de dependência, né, sair da lista dos países periféricos a depender do jogo de poder, do jogo político e, sobretudo, do jogo político eleitoral, é praticamente impossível. Né? A relação de dependência, ela é insuperável. Você faz desenvolvimento com dependência mesmo. Né? E aí é esse desenvolvimento que o Brasil fez. E essa é outra tese do Fernando Henrique, né, que fez a diferença do livro dele em relação à teoria marxista da dependência. Ao contrário dos dependencistas no campo marxista, que achavam que não haveria desenvolvimento, né, porque o Brasil era um país dependente, e defendiam a revolução, né, a única forma de se transformar e de se desenvolver a América Latina seria mesmo a revolução, né, e não estou dizendo que eles estivessem errados, também não estou dizendo que a revolução teria levado
ao desenvolvimento autônomo e tudo mais. Mas, enfim, o Fernando Henrique vem e diz, olha, não, vai ter desenvolvimento sim, mas vai ter desenvolvimento com dependência. E foi o que aconteceu. Vem o regime militar, você tem desenvolvimento, efetivamente houve desenvolvimento capitalista, desenvolvimento de forças produtivas novas durante a ditadura militar, mas foi um desenvolvimento segundo o modelo do Fernando Henrique e do Faleto, dependente associado, né? E esse modelo dependente associado, que efetivamente, é preciso reconhecer, trouxe o desenvolvimento capitalista para o país, ele foi também um desenvolvimento do ponto de vista social, do ponto de vista da desigualdade social, da concentração de renda, né? O Brasil, o desenvolvimento capitalista do Brasil, dessa perspectiva, é estarrecedor, né? Então, nesse texto do Fernando Novaes, ele diz exatamente isso. O Brasil, que já havia assombrado a consciência moderna, mantendo a escravidão por tanto tempo, volta a assombrar essa consciência com o capitalismo do mais desigual possível, né? Mas houve desenvolvimento, não há a menor dúvida que houve desenvolvimento, né? Agora, como a dependência se manifesta politicamente e por que é impossível superar a própria dependência por meio do jogo de poder, né? Por que essa aposta é uma aposta irreal e deveras otimista, né? Bom, porque o capital estrangeiro, né, os interesses do capital estrangeiro, né, sobretudo do capital financeiro internacional, eles se internalizam, eles ganham vida própria internamente, né? Eles são uma força política localmente, né? E aí você tem essa distinção entre forças locais e forças externas, né, que é um tanto controversa. Por quê? Porque mesmo que você tenha, no caso do Brasil, como você teve efetivamente desenvolvimento capitalista no Brasil, dentro desse modelo dependente associado, mas um desenvolvimento significativo, né, do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, você acaba conformando, né, dando origem a uma burguesia, um capital nacional forte. O Brasil tem uma burguesia, comparativamente aos países vizinhos, a burguesia brasileira, né, o que a gente pode chamar de capital local, capital nacional, ele é forte, ele é significativo. A gente tem uma burguesia forte no setor bancário, a gente tem uma burguesia forte, né, na indústria, ainda forte, né, no agronegócio. Isso se expressa na política também, né? A gente faz não é à toa que muito forte na área de organizações civil, sociais, a maioria das o Brasil tem uma burguesia local forte, que sobrevive às reformas neoliberais, porque é forte, porque conseguiu opor resistência às reformas liberais dos anos 90, né? Agora, essa burguesia local, ela não é uma burguesia nacional, né, no sentido de que defenda o interesse nacional contra o interesse imperialista. Isso não existe, né? O Brasil não tem, quer dizer, um dos resultados da ditadura militar foi acabar com uma burguesia nacional desenvolvimentista que existiu ali no período populista, né? A ditadura militar põe fim a isso, e aí você não pode falar numa burguesia nacional, mas você tem uma burguesia local, uma burguesia interna que é muito forte. Mas essa burguesia interna, ela quer reserva de mercado para ela, evidentemente. Ela quer protecionismo, ela quer o BNDES para ela, mas ela não se indispõe radicalmente com o capital estrangeiro. Pelo contrário, ela tem negócios, ela tem associações, e ela quer a presença do capital estrangeiro, do investimento estrangeiro no país. Ela ganha com isso, né? Então ela não é contra. E aí, na luta política, na verdade, você tem que o Estado, qualquer governo que à frente do Estado, tem essa dificuldade, né? Que é como conciliar os diversos interesses em jogo. E o capital estrangeiro joga aí um papel fundamental, né? Fundamental. E é defendido pela burguesia local, pelas frações da burguesia local. Então, você não tem muita margem de manobra, né, na verdade. Essa que é a questão. Qualquer governo que ocupe, que lidere o Estado brasileiro, tem uma margem de manobra reduzida, né, diante dessa articulação de interesses local, internacional, que impõe os rumos da política de Estado. A grande diferença
Né? Então, no texto que eu enviei para vocês, eu indico isso, como às vezes é muito ilusório. Você fala, olha, a Fiesp é contra juros altos, a Febraban é a favor dos juros altos, então há uma disputa aí de interesses com a qual o governo poderia jogar e ganhar autonomia para fazer uma política mais desenvolvimentista. Isso é muito relativo. A Fiesp, evidentemente, defende juros baixos, porque é de interesse do setor produtivo, juros mais baixos. Mas a verdade é que todos ganham muito no circuito financeiro. Então, quando você baixa os juros, você não encontra muita solidariedade do grande capital, porque, na verdade, ele também não quer que baixe os juros muito. Ele quer o quê? Ele quer na verdade, tem uma dimensão aí que é muito mais discursiva, né? Ele bate na questão dos juros porque ele está brigando por espaço na determinação dos rumos da política econômica, ele está brigando espaço com a hegemonia dos banqueiros, ele quer alguma coisa para ele. Então, ele bate na questão dos juros. Eu costumo dizer que, na verdade, ele quer o BNDES para ele, né? Então, se você compara o governo Fernando Henrique com os governos Lula, o BNDES no governo Fernando Henrique também adotou uma política, praticou uma política que casava inteiramente com o interesse do capital financeiro. Quer dizer, o BNDES financiou, né, financiava as privatizações. No governo Lula, efetivamente, o BNDES vai financiar o capital produtivo nacional. Então, uma conquista desse setor produtivo com a chegada do PT ao poder. Por quê? Porque eles apoiaram, evidentemente, a campanha do Lula e esperavam que o Lula atendesse a reivindicação deles. E aí você tem essa disputa mesmo de interesses, que ela se traduz na cúpula do Estado, em ocupar mesmo quem ocupa a cúpula do Estado. Então, o Banco Central, em geral, ele fica com representantes do capital financeiro. No governo Lula, que é um governo mais heterogêneo, né, que foi um governo mais heterogêneo, para não dizer esquizofrênico, né, porque ele tenta acomodar todo mundo, no governo Lula, o BNDES ficou com o setor produtivo, o Banco do Brasil fica mais com o agronegócio. Então, você tem essa divisão, né? Agora, no governo, comparativamente ao governo tucano, não. No governo tucano, o capital financeiro ocupou mais espaço, ou quase todo o espaço. Não que não houvesse essa disputa entre desenvolvimentistas, e para usar uma palavra da década de 70, entreguistas, também no governo FHC. Havia, né? Mas no governo Lula essa disputa é mais acirrada e os desenvolvimentistas ganharam mais espaço. Sobretudo, ganham mais espaço com a crise de 2008, que abre, né, a possibilidade de aumentar os gastos e os desenvolvimentistas passam a ter muito mais voz. No governo Dilma, a Dilma era a voz desenvolvimentista, uma voz desenvolvimentista no governo Lula, né? Então, o governo Dilma, ele procura ali de início praticar uma política keynesiana de redução dos juros, né? Mais desenvolvimentista mesmo, mais com a cara dela quando ministra. E, por uma série de razões, não deu certo. Na minha opinião, ela foi obrigada a voltar atrás devido às relações de dependência mesmo. Então, uma das razões principais para se entender a relativização do nacional-desenvolvimentismo que supostamente a presidente Dilma tentou praticar ali, tem que ser entendida a partir desse debate sobre dependência, retomando novamente o debate da década de 70, né? Então é mais ou menos isso que eu propus naquele texto que eu enviei para vocês. E o texto do professor Pedro Paulo é interessantíssimo, não sei se vocês, é um pouco mais longo, não sei se vocês conseguiram ler, é interessantíssimo porque ele está debatendo as duas correntes que dentro do governo do PT defendem o desenvolvimentismo, né? O desenvolvimentismo que aposta mais nas exportações e o que ele chama, né, que alguns autores chamam de social-desenvolvimentismo, né? E ele vai dizer como as duas perspectivas têm pouco fôlego, né, por várias razões, mas o social-desenvolvimentismo, que é o que mais interessa aqui, tem pouco fôlego porque depende, lógico, de reformas estruturais, entre elas a reforma tributária, que é muito difícil de sair, né? Então, quer dizer, para encerrar, embora a gente tenha que defender o desenvolvimentismo, embora a gente tenha que defender a autonomia, se opor às relações de dependência, é muito difícil, né? Tudo muito difícil mesmo. E acho que dentro dessa prática do possibilitismo, né, de fazer o que é possível, o governo
Lula tentou conciliar interesses muito heterogêneos, conseguiu, porque as condições favoráveis, externas foram muito favoráveis, e o governo Dilma não conseguiu, né? Mas, para entender isso, eu acho que a retomada da questão do imperialismo e da dependência é fundamental. Obrigada. Obrigada, professora. Já vou passar a palavra para o professor Igor. Acho que pode ser isso aqui. Pessoal, boa noite. Eu peço desculpas por não ter conseguido enviar nenhum material para vocês, não só pela minha desorganização crônica, mas também porque, enfim, eu fiquei pensando muito o que eu vou dizer, né, e eu acabei de falar sobre alguns temas que estão em fase de elaboração ainda, na minha cabeça, de pesquisa, né? Então, estou aqui jogando algumas ideias até para serem trucidadas por vocês. Se acontecer, vai ser uma coisa boa também, que a gente vai eliminando as ideias furadas, né, por esse mecanismo. Quer dizer, eu não vou focar a minha fala nos BRICS, né, só começar, mas de qualquer maneira, assinalando a relação que existe entre BRICS e desenvolvimento, né? Os países que compõem o grupo dos BRICS, eles não são apenas países grandes, do ponto de vista econômico, sobretudo, né? Países chamados de emergentes, um termo que eu não gosto, mas enfim, né? Que mostra, enfim, o ascenso econômico desses 5, né, países dos BRICS, mas também eles estão entre os poucos países do mundo que mantêm na sua agenda política, pelo menos na agenda dos governos desses países e de forças políticas ligadas de alguma forma a esses governos, essa palavrinha que, né, desenvolvimento, que é uma coisa surpreendente. Durante um período de várias décadas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, desenvolvimento, acho que nunca houve uma palavra tão constante no discurso dos estadistas, dos governantes, né, dos agentes de política pública, dos atores políticos de qualquer tipo, no mundo inteiro, né? No entanto, né, a partir, né, da onda neoliberal dos anos 80 e de lá para cá, essa palavra, não que tenha desaparecido completamente, mas ela perdeu muito, né, do apelo, da saliência que ela chegou a ter, né? No entanto, esses países dos BRICS e mais alguns poucos no mundo mantêm no topo da sua agenda a ideia da busca do desenvolvimento, né? Eu preparei aqui para falar de 2 temas, né? O primeiro tema é se nós queremos ou não o desenvolvimento. É uma pergunta que, 20 anos atrás, alguém que levantasse essa pergunta seria desqualificado na mesma hora, né? Seria chamado, no mínimo, de imbecil. Como que alguém pode não querer o desenvolvimento, né? É como não querer a vida, enfim, algo totalmente sem menor sentido. No entanto, hoje faz sentido essa pergunta, né? E a segunda pergunta, a segunda questão é, né, em que se por acaso queremos o desenvolvimento, quais são os obstáculos, ou alguns dos obstáculos, né, que essa busca do desenvolvimento enfrenta, né? Então, a primeira pergunta, nós queremos o desenvolvimento, né? Eu digo isso porque hoje está na moda detonar o desenvolvimento, detonar a ideia do desenvolvimento. Se isso fosse apenas um fenômeno de campanha eleitoral, não valeria a pena a gente falar aqui nisso, né? Até porque a candidata que mais representava essa corrente de opinião, ela já não está mais no segundo turno, então página virada seria. Mas não é página virada porque é uma ideia que está presente na sociedade, né? Não no conjunto da sociedade, mas em setores da sociedade, no setor acadêmico, certos setores no mundo político, dos movimentos sociais, né, da mídia, que tem influência, né? Tanto tem influência que, quer dizer, parte do impacto que essa candidatura da Marina Silva teve tem a ver com fatores que vão além dela mesma, tem a ver com a presença, né, de
uma certa linha de pensamento que tem no seu centro uma posição muito crítica ao próprio conceito, né, a ideia do desenvolvimento. Né. Aqui eu não vou gastar tempo buscando conceitos de desenvolvimento. Eu estou falando do desenvolvimento da maneira como todos nós entendemos o desenvolvimento. É senso comum, mas se você vai procurar um outro senso que não seja o comum, não vai ser muito diferente. Né? O que os marxistas chamam de desenvolvimento das forças produtivas, né? O avanço das capacidades tecnológicas, né? O grau de domínio do homem sobre a natureza, né? Enfim, né? Capacidade de gerar, enfim, de ampliar a capacidade produtiva e etc, etc. Né? Quer dizer, a crítica dura, radical ao desenvolvimento, que passa por cima das diferentes interpretações que a gente possa ter ao desenvolvimento e a outras críticas que sempre foram feitas ao desenvolvimento realmente existente, desenvolvimento injusto, excludente, etc, etc. A própria ideia do desenvolvimento, ela é criticada, né? Existe uma certa moda, né, bastante disseminada em relação a isso, né? É uma moda que, como todas as modas, nasce na Europa, né? E nós, grandes importadores de moda, claro, né? Então, temos esse debate aqui no nosso meio. Né? Quer dizer, essa crítica ela é formulada, né? Logicamente, a partir da questão ambiental, da crise ambiental que nós vivemos no mundo, né? E essa crítica ela foca alguns tópicos principalmente, né? Uma suposta obsessão, suposta ou verdadeira, né? Obsessão pelo crescimento material, né, que caracteriza as nossas sociedades, o capitalismo, é claro, mas as sociedades industriais, né, de modo geral, enfim, uma mentalidade que é incorporada pela quase totalidade da humanidade, que é naturalizada, né, de busca do aumento incessante dos níveis de conforto, né, a busca de uma oferta cada vez maior, de bens cada vez mais sofisticados, como sendo objetivo da vida, né, das pessoas, né, e relacionado com isso uma crítica ao desenvolvimento como, quer dizer, essa ideia, né, que seria a responsável por colocar o nosso planeta, afinal de contas, numa rota suicida, né, que é possivelmente a rota em que nós nos encontramos numa perspectiva de longo prazo, né, a menos que aconteça alguma mudança. Essa crítica, ela tem, e a força dela vem muito disso, né, ela tem um fundamento muito sólido. Nem sempre é apresentado pelos que fazem essa crítica, né, essa ideia, que eu considero a ideia principal, a mais consistente, né, no fundo dessa crítica, né, embora ela não seja consensual, né, quer dizer, é a grande contradição que caracteriza o próprio sistema capitalista. Além de outras contradições que foram ressaltadas pelo Marx, né, que diz respeito ao processo de acumulação de capital propriamente dito, contradições que se manifestam na esfera da produção, contradições entre explorados e exploradores, capitalistas e proletários, etc., né, que Marx desenvolveu no Capital e em outras obras. Existe uma outra contradição, né, que não aparece nas obras do Marx, a não ser algumas indicações muito tênues, é a contradição que pode ser colocada da seguinte maneira. O capitalismo, para existir, ele necessita de uma acumulação permanente de capital. Essa é a dinâmica do capitalismo. O capitalismo não vive sem o crescimento. Não vive sem a geração, portanto, de riqueza cada vez maior. E a origem de toda a riqueza, em última instância, a origem da riqueza, ela está na natureza. O capitalismo propõe um crescimento ilimitado com base em recursos limitados, que são os recursos do nosso planeta. Não só os recursos são limitados, como a própria capacidade do planeta de absorver os dejetos gerados por esse processo também é limitado. Então, quer dizer, essa é uma crítica que, numa vertente de esquerda,
é conhecida como ecossocialismo, né? Uma crítica que é muito difícil de você, né, negar, né, se você compartilha outros pressupostos de uma crítica radical ao capitalismo, né? O problema é que, entre as abordagens derivadas dessa crítica mais geral, né, que aparece de diferentes formas, nem sempre é o ecossocialismo, mas essa crítica, né, que é, enfim, na prática, concretamente, ao desenvolvimento capitalista, quer dizer, surgem soluções que têm em comum o fato de que elas evitam atacar o centro do problema. O centro do problema é o próprio capitalismo. É o capitalismo que gera essa crise ecológica toda, que está destruindo o planeta, né? E essa mentalidade consumista, né, essa mentalidade do desperdício, da acumulação, né, doentia de bens e assim por diante, né, do crescimento econômico como única medida possível, etc., né, tudo isso são manifestações, né, do mesmo fenômeno, né, que é o capitalismo, né. Quer dizer, no entanto, grande parte desses críticos, eles eludem, né, esse desafio fundamental de atacar o centro do problema, até porque se você resolve atacar o centro do problema, vem junto com isso todo um pacote de outros desafios, definir quem são seus inimigos, quem são seus aliados, qual é a sua estratégia, né? O que você vai propor no lugar, e assim por diante, né? Que são questões nada simples, né? Mas soluções que vão por um outro caminho, né? Então você tem propostas, por exemplo, como proposta do decrescimento. Propostas, obviamente, que proliferam em países bastante ricos, digamos assim, ou bastante desenvolvidos, né, dentro desse conceito de desenvolvimento, né? Quer dizer, na Europa, né, ganha corpo essas propostas, enfim, que faz até um certo sentido. Se você pensa em certos países, o grau de prosperidade material que eles alcançaram, né, no nível do senso comum mesmo, então, de repente, crescimento zero na Noruega, a riqueza que a Noruega tem, né? Aí o desafio já não seria mais crescer, né, e sim distribuir o que se acumulou, né, a riqueza que se tem, né, a partir do avanço econômico e tecnológico que se alcançou agora, que também já não é nada simples, né? Mas mais complicado ainda fica quando se pensa na exportação da proposta, da visão do decrescimento, para aquelas partes do mundo, né, que percebem, ou quer dizer, cujas sociedades majoritariamente percebem como sua necessidade prioritária, principal, a diminuição da distância que os separa desses países mais ricos. Ou, se não houver uma diminuição dessa distância, se a distância continuar ou até aumentar, mas que pelo menos que em termos absolutos, né, se obtenham avanços no sentido do que tem sido há milênios o desenvolvimento das forças produtivas, né? Junto com isso, a ideia, então, não queremos o crescimento, né? O que nós precisamos? Precisamos conceber a nossa civilização de uma outra maneira, né? Quer dizer, surge essa expressão que já virou um clichê, um novo padrão civilizatório, né, que está muito presente nos discursos, né? Quer dizer, essa ideia, uma ideia que aparece também em outros lugares, em outras bocas, como a ideia de que nós temos que pensar não alternativas de desenvolvimento, mas alternativas ao desenvolvimento, né? Ou seja, o desenvolvimento ele se torna algo negativo, né? Algo do qual nós devemos nos afastar ou superar como o responsável, né, por essas mazelas todas que assolam o planeta e a humanidade. Essas críticas, no seu lugar de origem, elas não vão além de certos círculos intelectuais, né, ou de grupos políticos muito marginais. Quer dizer, não há a mínima possibilidade dessas ideias terem um efeito real, né, na política. Os próprios grupos e movimentos ligados ao ambientalismo, quando eles querem
alcançar um apelo de massa maior, ampliar sua base de apoio, seus eleitores, eles são obrigados a adotar enfoques muito mais pragmáticos, né? A ideia do decrescimento ou uma ideia genérica de busca de um novo marco civilizatório não vai muito longe, né? O que resta, então, é buscar esse novo padrão civilizatório na periferia, né? Através de ONGs, principalmente, mas de outros canais também de influência, exporta-se para países como o Brasil, né, e outros, uma agenda negativa em relação ao desenvolvimento. Uma agenda que, na prática, ela se expressa na oposição a projetos concretos associados a alguma ideia de desenvolvimento, independente de uma avaliação específica dos méritos ou deméritos desses projetos. Então, contra projetos que tenham qualquer tipo de impacto ambiental. O problema do impacto ambiental é bastante complicado, porque se eu der um espirro aqui, esse espirro vai ter um impacto ambiental. Então, tudo tem impacto ambiental, né? Mas, né, sem querer banalizar a questão, propostas como desmatamento zero. Desmatamento zero significa que você não pode mais construir uma estrada, não pode mais construir uma represa, né, zero. Né? Não pode fazer a transposição do Lago São Francisco, né? Tudo que envolva impacto ambiental recebe uma oposição automática dentro dessa visão, né? Essa visão também se opõe à exploração de recursos associados a danos ambientais, como o petróleo, né? Vocês lembram quando a Marina Silva, né, logo no primeiro dia, quando ela despontou como candidata, após a morte do Eduardo Campos, ela falou que era contra o pré-sal, né, contra a exploração do pré-sal, né? No dia seguinte, ela voltou atrás, foi o primeiro dos muitos desmentidos da Marina, que ela se deu conta de que essa ideia, por falar em sustentabilidade, essa ideia era completamente insustentável dentro de uma campanha eleitoral. Agora, essa ideia não nasceu da cabeça da Marina Silva. Essa ideia, ela faz parte da agenda de muitas ONGs tão importantes como o Greenpeace, por exemplo, ou como a WWF, né? Aquela brasileira que foi presa na Rússia, quando ela voltou para cá, a primeira coisa que ela disse é que ela ia lutar contra o pré-sal. Que o pré-sal ficasse debaixo do mar, porque esse pré-sal um dia vai ser consumido, e quando ele for consumido, vai emitir os famosos gases geradores do efeito estufa, e assim por diante, né? Essa polêmica tem um paralelo com o que ocorreu, uma polêmica que não está totalmente encerrada ainda no Equador. O Equador, que é um dos países mais pobres da América do Sul, encontrou uma grande reserva de petróleo no Parque Nacional do Iaçuni, uma área amazônica, uma área de preservação ambiental. E, enfim, tem uma longa história, mas no final dessa história surgiu uma grande campanha de forças equatorianas, indígenas e ecologistas, e forças internacionais, sobretudo ONGs, para que o Equador abrisse mão de explorar esse petróleo do Iaçuni. Embora o impacto ambiental dessa exploração, do ponto de vista da floresta, seja mínimo, né, bem menos de 1% desse parque nacional vai ser afetado pela exploração de petróleo, há o argumento de que esse petróleo, igual ao do pré-sal, um dia vai ser consumido e a fazer isso vai causar os efeitos todos que nós conhecemos. Quer dizer, uma campanha que ignora o fato de que o que causa o efeito ambiental não é a extração do petróleo embaixo da terra. O que causa o efeito ambiental é o consumo. Da mesma maneira que o camponês boliviano que causa a coca, ele não está provocando a dependência química de ninguém. A dependência química, né, pela cocaína, que pode ser feita a partir da folha da coca, tem outros, né, ocorre de outras maneiras. Então, não faz sentido reprimir o plantio de coca na Bolívia como política antidrogas, supondo que faça algum sentido ter uma política antidrogas, uma outra discussão. Mas, enfim, então é um enfoque, né, que se volta contra as políticas de desenvolvimento de um modo geral, né? Que alternativas se propõem? As alternativas, elas são bastante nebulosas, digamos assim, né? No contexto sul-americano, fala-se muito
no bom viver, né? Uma ideia inspirada, enfim, em tradições indígenas ou numa certa interpretação de tradições indígenas, uma ideia que também é incorporada por governos como o da Bolívia e do próprio Equador, que praticam políticas desenvolvimentistas. Existe uma disputa em torno do que é o bom viver, né? Mas o bom viver nessa interpretação, né, que eu considero fundamentalista, ecológica, o bom viver se expressa na rejeição radical de todos os padrões de desenvolvimento existentes. Então, um discurso da busca da harmonia com a natureza, a harmonia também, né, dos seres humanos entre si mesmos, mas sem uma definição mais clara sobre isso, né? Essa ideia do bom viver que reflete uma visão bastante idealizada do que são as comunidades indígenas. As comunidades indígenas, de um modo geral, quando elas têm a chance de incorporar ao seu modo de vida conquistas da chamada civilização, né, enfim, bens, avanços tecnológicos que representem para eles um avanço concreto, as comunidades indígenas aceitam com muita facilidade, né, avanços na área de saúde, tratamento médico, vacinas, uso de caminhões, uso de equipamentos os mais variados, né? Quer dizer, não há uma contradição entre a manutenção do modo de vida de comunidades indígenas e a incorporação de produtos, enfim, da tecnologia, né? Da tecnologia moderna. É claro que existem aquelas comunidades indígenas que rejeitam o contato, fazem questão de viver em isolamento, que obviamente é uma opção que deve ser protegida e respeitada, mas não corresponde à maioria. Essa ideia da rejeição radical dos padrões de desenvolvimento vigentes, ela se estende ao relacionamento entre o Estado e comunidades despossuídas, de modo geral, né, os desfavorecidos socialmente. Eu estava lendo agora uma entrevista que deu muito o que falar de um antropólogo, Eduardo Viveiros de Castro, e no meio de muitas coisas interessantes que eu concordo que ele diz, mas ele está presente ali esse pensamento. Vou concluir, né? Uma crítica, né, ao Bolsa Família, de que as políticas públicas voltadas para a redução da pobreza estariam indiretamente impondo um certo padrão, né, enfim, um certo modo de vida que não seria autêntico, não seria verdadeiro. Ele disse literalmente, em vez do Bolsa Família, o governo deveria ajudar o pobre a ficar mais parecido consigo mesmo. Ou seja, não fariam sentido as políticas de redução da pobreza, porque as políticas de redução da pobreza estariam empurrando, né, essas maiorias desfavorecidas a um padrão de consumo, a um padrão de comportamento, que é o padrão da classe média, né, que é muito mais integrada ou contaminada né, a essa visão de desenvolvimento, né, tão negativa, tão discutível. Eu vou concluir, né, o problema dessa visão, em primeiro lugar, ela desconsidera completamente o que enfim, na interpretação de praticamente todas as pessoas que se debruçaram sobre o assunto, em muitas épocas, aquilo que tem sido o impulso básico, né, de transformações da humanidade desde os seus primórdios, que é a busca da elevação das suas condições de vida, dos seus padrões materiais, do seu domínio sobre a natureza, ou o desenvolvimento das forças produtivas, como dizia o velho Marx, né? E desconsidera uma questão que foi inclusive incorporada pelas Nações Unidas, que faz parte de um sem número de documentos oficiais, que é o desenvolvimento como um direito humano, assim como a liberdade, a vida, a saúde, né, e tantos outros, o direito ao desenvolvimento, ou seja, o direito de acesso aos benefícios, né, da civilização. Quer dizer, essa visão ela desconsidera
essa questão, né? Na prática, então, concluindo, né, o que acaba acontecendo é que os defensores dessa visão negativa do desenvolvimento acabam se opondo, né, muitas vezes não ao capitalismo propriamente dito, até porque a oposição ao capitalismo é muito difícil. O capitalismo é uma força extremamente poderosa, né, multifacetária, presente em todos os lugares, como diz a Angelina, forças internas, não é simplesmente o imperialismo lá fora querendo impor as coisas para nós, né, é algo muito mais complexo do que isso. Na prática, essa vertente acaba se opondo justamente àqueles projetos políticos, né, movidos por uma busca, por uma interpretação do que seja a justiça social, né, do que seja a melhoria das condições de vida dos desfavorecidos, etc., e que, no esforço de se alcançar isso que é entendido como justiça social, como igualdade, como dignidade, né, várias maneiras como isso aparece, no esforço também de alguns de acumular forças numa luta que aponta para a superação do capitalismo, né, essas propostas acabam recebendo a oposição, né, dessas correntes que, em nome de uma visão ecológica ou de uma visão humanista, se opõem a qualquer proposta que envolva o desenvolvimento. Na prática, né, essas propostas, quer dizer, além da sua inviabilidade como projetos políticos, são projetos que, em si mesmos, eles não têm condições de mobilizar força política, nem mesmo, né, nos países mais desenvolvidos, dizer, onde teoricamente até poderia fazer sentido se falar em decrescimento, quanto mais nesses países onde a discussão justamente é: o meu projeto político vai trazer mais crescimento do que o seu. Não, não é verdade. No seu governo o país cresceu menos. Em que a discussão se dá nesses termos, né? Então, é completamente inviável, né, a construção de uma força política com base nesse tipo de projeto. Então, os defensores desses projetos acabam recuando, né, diluindo a sua proposta original e se incorporando ao caudal do capitalismo verde, né, ou de certas propostas muito convenientes ao setor rentista, que também não está muito interessado no desenvolvimento das forças produtivas, né. Então, essa proposta aparentemente tão radical, né, ela acaba sendo caudatária de forças conservadoras, né, que acabam se opondo àquilo que uma proposta de desenvolvimento poderia ter de progressista, né, sem se contrapor, né, às facetas que, em nome de uma visão de justiça e também de sustentabilidade, que são impulsionadas, né, enfim, propostas de justiça e sustentabilidade que são negadas pelo capitalismo. Eu paro por aqui porque o tempo acabou. Depois, se houver interesse de vocês, a gente pode desenvolver algumas ideias ou outras que eu puder contribuir. Obrigado. Agora a gente vai abrir para o debate. Então, quem tiver alguma pergunta, alguma colocação, um bloco de 3, depende de como for a demanda. Não sei. Alguém quer começar? Pergunta para o professor. Considerando que, assim, sair desse panorama atual de dominação pode ser considerado impossível, só que também o desenvolvimento, assim, considerando que o Fernando Henrique colocou que mais passa muito tempo, também seria possível. A pergunta é: nós podemos desenvolver mesmo estando nesse panorama de dominação? Assim, desenvolver no sentido de alcançar certos objetivos de justiça social, de elevação das camadas mais pobres, enfim, esses objetivos mais genéricos, nesse sentido. Mais alguém? Vivi. Eu coloco na mesa, assim, considerando também o atual panorama e as
candidaturas que nos são colocadas nessas eleições, considerando a do PSB, a do PSDB e a do PT, assim, como a gente conseguiria relacionar essas candidaturas com o desenvolvimento no sentido de que compreendendo o desenvolvimento como a intersecção dos avanços econômicos, cultural e social, assim, nesse cenário, como é que a gente consegue correlacionar cada uma dessas candidaturas com o conceito de desenvolvimento e as nossas perspectivas futuras? Uma pergunta mais pontual, professora. Você afirmou que a tentativa do governo Dilma, ali por volta de 2011, de baixar as taxas de juros, ela teve que voltar atrás por causa da questão da dependência. Eu queria que se você puder elaborar um pouco mais. Por quê? Porque me parece que foi muito mais erro de política econômica. Foi muito mais o quê? Um erro de política econômica. Erro. E para o professor, assim, eu confesso que não sou muito familiarizado com as coisas que você expôs, nem sei como chamar elas, talvez o estagnacionismo, enfim, mas eu não entendo como essa busca para uma sociedade de baixo carbono mais sustentável é incompatível com o crescimento econômico. Uma vez que se tem alguma coisa que é consenso entre economistas é que desenvolvimento tecnológico ajuda. E se tem um lugar onde a gente pode ter um desenvolvimento tecnológico interessante, que inclui acumulação de capital, mudança estrutural da estrutura produtiva, é desenvolvimento de energias renováveis. Então, eu não entendo por que tem que ter um estagnacionismo nessa defesa do meio ambiente. Eu queria saber, não. Se não tiver mais ninguém, acho que 3. A Ana. Pergunta, não é direcionada a uma palestrante específica, mas ponto de vista global, né? O Brasil estando alinhado com a América Latina ou com os BRICS? Quais políticas, qual a identidade de um desenvolvimento promovido por esses grupos? Se há conflito entre um desenvolvimento regional ou um desenvolvimento junto com os BRICS, pela multilateralidade global, se os BRICS estão reproduzindo uma lógica de desenvolvimento convencional. Na verdade, eu queria problematizar um pouco esse desenvolvimento que vai além das fronteiras nacionais, né, junto com países que têm um nível de desenvolvimento muito próximo do nosso e também tem interesses muito parecidos. Né? A gente pode começar, acho que... vamos tentar fazer um bloco aí no próximo. Professoras, pode ser? Sim. Bom, a primeira pergunta, né, se é possível o desenvolvimento, e especialmente se é possível, eu entendi assim, né, especialmente se é possível o desenvolvimento no campo social, né, um desenvolvimento que efetivamente contribua para superar as desigualdades sociais no Brasil. Olha, eu acho que sim, evidentemente que sim. E mesmo que não seja, a gente tem que dizer que né? Porque a política também envolve a defesa daquilo que deve ser, né? A questão mesmo da integração latino-americana. É muito difícil esse negócio de integração latino-americana, né? Mas você tem que falar que é possível, que a saída é isso aí, e defendendo mesmo, né? Até porque se os Estados Unidos não querem, a gente defende, né? Então... Agora, o desenvolvimento, evidentemente que é possível. Quando você estuda, especialmente o desenvolvimento do welfare state no pós-guerra, né, o que aconteceu na maioria dos países, ali, especialmente do norte da Europa, os partidos de esquerda foram conquistando poder parlamentar mesmo, né? E em vários países você tem partidos socialistas que chegam ao poder, geralmente regimes parlamentaristas, né, mas também presidencialismo. Esses partidos socialistas, partidos à esquerda, que chegam ao poder e que têm uma base social de apoio em sindicatos, né, muito forte, eles vão fazendo reformas, né, e vão fazendo, lógico que o contexto internacional favoreceu muito, porque era o momento da Guerra Fria, né,
Mas foi possível fazer reforma pela via parlamentar, né? No Brasil, é possível welfare state? É difícil, lógico que é difícil, mas é possível sim avançar em reformas sociais. E acho que os governos do PT, ainda que você possa chamar o reformismo do PT de reformismo lento, gradual, conservador, como fez o André Singer, foi reformismo, foi um governo reformista, né? Então, eu acho que a eleição, essa última eleição, é muito desfavorável às reformas sociais, porque parece que o perfil, tudo indica, né, as pesquisas indicam que o perfil do legislativo é bem conservador, mas se o PT for reeleito, se você não tiver... eu não estou fazendo aqui defesa, faço mesmo abertamente, né? Vou votar na Dilma, mas não é essa a questão. A questão é que eu acho que, embora a configuração do parlamento esteja muito negativa para as reformas sociais, né? Um parlamento muito conservador mesmo, surpreendentemente conservador, à direita, né? Eu acho que agora é partir para a mobilização das ruas mesmo, né? Porque se a configuração parlamentar ficou muito negativa, o PT, que abriu mão em grande parte da mobilização popular, agora ele tem que partir para o pau, e para a rua e para a mobilização mesmo, né? E, sobretudo em São Paulo, houve muita desatenção do partido em relação ao Estado, né? Então, acho que talvez esse susto, se o PT não perder para o Aécio, né? Mas talvez esse susto seja bem-vindo para mostrar que foi um grande erro, né? E aí esse livro do André Singer, eu gostei muito desse livro, Sentidos do Lulismo, acho que vale a pena ler, né? Ele está certo, o lulismo é conservador, o lulismo abriu mão da mobilização política, e isso foi um erro, né? Foi um erro. E agora, com essa configuração muito conservadora do legislativo, eu acho que a estratégia vai ter que correr por fora mesmo e recorrer à mobilização popular, aos movimentos sociais, porque a relação com o legislativo, do ponto de vista da conquista de assegurar reformas sociais, ficou difícil, né? É um legislativo conservador mesmo. Mas, enfim, é possível desenvolvimento? Se você pega os números, o Brasil se desenvolveu na última década, não há a menor dúvida disso, mas é um desenvolvimento, do ponto de vista da reforma social, lento, conservador. Se vocês não leram esse livro ainda do André Singer, leiam, e vale a pena convidá-lo para vir falar aqui, viu? Porque é realmente uma boa análise. Ele foi criticado pelo lado petista do livro, por, no fundo, defender que os governos do PT foram governos populares, que visaram, sobretudo, o interesse popular. Chegou a comparar os governos Lula com o governo Roosevelt, né? Então ele apanhou um pouco por esse entusiasmo, mas, enfim, é um livro muito bom para entender o sentido conservador do lulismo, e alguém que vale a pena vocês convidarem para vir aqui falar para vocês, que é bastante interessante, né? Então, o lulismo, ele tem essa dimensão conservadora. O lulismo, de certa forma, foi ruim para a história do PT, porque o PT no poder acabou abrindo mão, ou até evitando, contribuindo para evitar mesmo, para desmobilizar politicamente, né? O caso do MST é o caso mais elucidativo nesse sentido, quer dizer, houve desmobilização. Agora, eu acho que ganhando essa eleição, se a Dilma se reeleger, é voltar, recuperar aquilo que o André Singer chama de espírito de Sion, né, que foi o colégio onde foi fundado o PT, né? Mas é possível desenvolvimento? É possível desenvolvimento, evidentemente que é. O Brasil fez desenvolvimento ao longo da sua história. Você compara o Brasil com qualquer vizinho da região, é evidente a diferença, é evidente o quanto o Brasil é uma economia muito mais potente, muito mais competitiva que qualquer vizinho. A gente fez desenvolvimento. A gente fez um desenvolvimento que, do ponto de vista social, é uma desgraça, evidentemente. Mas fizemos desenvolvimento do ponto de vista econômico, fizemos, né? Agora, é preciso fazer reforma social e fazer desenvolvimento, ou no sentido do texto que eu passei para vocês, é preciso acelerar o social desenvolvimentismo, né? É possível? Eu acho que é possível. Vai ser sempre uma briga, vai ser sempre uma luta, vai ser sempre
um reformismo relativamente lento, mas tem que fazer, né? E tem que ir para acelerar. Eu acho que tem que ser mesmo a mobilização popular, o movimento das ruas. Não como se deu em junho de 2013, que começou um movimento à esquerda e virou uma coisa conservadora horrorosa, né? Quer dizer, as ruas perderam, né, para a direita, digamos assim. Mas olha, e é como eu comecei a resposta. Mesmo que não seja, a gente defende que é, né? Porque se você ficar falando, não é possível, fica todo mundo em casa, ninguém faz nada, não, a gente vai defendendo que sim. E em alguma medida porque se você olhar a história do Brasil, o Brasil fez desenvolvimento, efetivamente. Na última década, a gente fez social-desenvolvimentismo. Foi limitado? Foi um reformismo lento? Devagar, fraco, como diz o síndico? Foi, mas foi reformismo. É inegável que o PT que os governos do PT foram governos reformistas, né? Do ponto de vista social-democrata. Lógico que não dá para comparar com a social-democracia europeia, não dá para comparar sequer com Roosevelt, mas foi desenvolvimento social, né? A segunda pergunta, né, candidaturas e desenvolvimento, bom, eu acho que, infelizmente, a Marina Silva deu uma surtada, né? Ela deu uma guinada à direita que queimou a biografia dela de uma forma horrorosa, né? E agora ela, com essa coisa de apoiar o Aécio, não sei se ela fez isso hoje, né? Que parece que ela está adiando, né? Ela não sabe o que faz, né? Para variar, ela não sabe o que faz, né? Mas, enfim, a rede liberou, né? O partido, não é partido, sei lá, de rede, sei lá, né? Diz que pode votar no Aécio, pode votar nulo, pode votar branco, só não pode votar na Dilma, né? Uns cretinos, né? De uma cretinice sem fim isso, né? Mas então, esse projeto, eu acho que tudo que o Igor falou aqui é exatamente isso. Esses ambientalistas são difíceis, né? São difíceis. Não que a gente não deva defender o meio ambiente, que não deva salvar as foquinhas, etc. Mas, enfim, é difícil, porque eles acabam dando sempre uma guinada conservadora, uma guinada à direita. É uma gente muito difícil, né? E a Marina, eu acho que é o caso mais paradigmático nesse sentido, né? Felizmente, ela não foi para o segundo turno, porque aguentar Dilma e a Marina mais um mês ninguém merece, né? Porque seria demais, né? O Aécio, não preciso nem dizer o que o Aécio representa, né? O Aécio representa mais privatização, evidentemente. Eles vão para cima da pedra. Ninguém vai acabar com o Bolsa Família. Eu acho que isso é uma bobagem, né? Terrorismo. Ninguém vai acabar com o Bolsa Família, porque o Bolsa Família é uma mina eleitoral, né? O Aécio não vai fazer isso. Nem a Marina faria, né? Nem o Levi Fidelis, acho que faria, né? Mas, enfim. Mas ele vai para cima de outras coisas. Ele vai para cima da Petrobras, ele vai para cima das universidades, né? É um partido que tem uma proposta política conservadora mesmo, e seria efetivamente um retrocesso elegê-lo. Mas, né, eu acho que não ganha, mas não sei, essa eleição passada foi tão surpreendente, o avanço conservador, que eu já não digo mais nada, né? Agora, se foi possível desconstruir a Marina, que nem tinha muita coisa para falar a respeito dela, acho que desconstruir o Aécio é mais fácil, né? Mas acho que aí o Igor pode falar melhor dessas eleições que eu. Dependência, e para entender a recuada do governo Dilma, se foi um erro de política econômica, né? Eu acho que a Dilma é uma pessoa inábil, muito inábil politicamente, né? Se você quer dar uma paulada nos juros, você tem que chamar todo mundo para conversar. Você tem minimamente de tentar um pacto, né? Chama Fiesp, chama todo mundo que fica defendendo que os juros baixem e tenta, sindicatos, lideranças. Você não faz assim, eu quero e eu vou, né? Ela é um governo inábil. Eu não li, mas diz que tem uma matéria na Piauí dessa semana em que o Lula fala que ela é inábil mesmo, que ela não consulta ele para nada, né? Então eu acho que ela é inábil politicamente mesmo, né? E ela foi inábil na relação com o Legislativo, ela colocou para fazer a ponte com o Legislativo aquela Ideli, né? Ideli Salvati, que ninguém põe aquilo lá e você chamar o Legislativo de nada, né? Você põe uma pessoa daquela para negociar com o Legislativo, ela começou mal, né, na verdade, na relação com o Legislativo. Depois ela irritou muitos empresários em reuniões
de chegar para eles e falarem, olha, eu estou preocupada com o bem do país, como se o empresário não tivesse preocupado com o bem do país. Não está mesmo, mas você não fala, né? Então, quer dizer, ela é uma pessoa inábil, né? Mas especialmente na questão dos juros, essa coisa de querer baixar porque eu quero de forma voluntária, ela errou mesmo, e aí foi um erro, né? Agora, tem a ver com a dependência, porque foi o que eu disse. Se o capital estrangeiro para de investir, o capital nacional também para. Porque eles falam, se eles não estão investindo é porque a coisa não está boa. Então, a dificuldade de relacionamento com o capital, com os donos do capital, do governo Dilma, levou, na minha opinião, a uma greve de investimento, sim. Né? O André Singer defendeu desde o começo essa tese, que está tendo greve de investimento, eles estão boicotando o governo, e eu acho que boicotaram mesmo. Por inúmeras razões. E uma delas é a própria inabilidade da política da dona Dilma. Bom, primeiro, eu queria fazer só um comentário à pergunta que a Angelita respondeu tão bem, né, sobre a questão do desenvolvimento e as candidaturas, né, ou seja, né, a conjuntura. Quer dizer, a gente tem agora, no segundo turno, duas candidaturas que se diferenciam entre os seus diferenciais, um dos maiores ou o maior é a sua posição em relação justamente à questão do desenvolvimento. Pode voltar um pouco para trás, essa é uma questão que tem história, né, sem querer ir muito longe, né, no passado, lembrar só o Fernando Henrique, quando ele assume a presidência da República, em 1995, uma das primeiras coisas que ele diz é que a posse dele representava o fim da era varguista. Né? Ao que ele se referia? Né? Se referia a uma visão de desenvolvimento do Brasil, de expansão do mercado interno, de uma visão de economia nacional, uma visão de soberania, de autonomia, né, que o lado econômico do projeto populista representava. Né? Quer dizer, se o Aécio ganhar essa eleição, ele possivelmente vai dizer que é o fim do lulismo, né, querendo dizer que, no fundo, né, a mesma coisa. Quer dizer, a história do desenvolvimento do Brasil, ela se dá o tempo todo em contraponto, né, e em contraposição com o cenário externo, né, e é uma história bastante complexa, que você tem no período em que o desenvolvimento ele se dá mesmo contra, né, as forças externas. Período em que países como o Brasil e muitos outros tiveram que sim surgir contra uma certa divisão internacional do trabalho, né, contra as regras muito rígidas de uma certa divisão centro-periferia, né, no mundo, né, romper com o lugar, no caso do Brasil, o lugar ao qual nós estávamos destinados, né, dentro de uma teoria econômica que ainda é hegemônica, com muitas modificações, que é a teoria das vantagens comparativas. Houve um outro momento em que o setor externo já não se opunha a uma ideia nossa de desenvolvimento, que se pensa o desenvolvimento associado, né, em que se encontram formas de se associar, né, do setor econômico externo, as empresas multinacionais, o imperialismo, como a gente quiser chamar, com certas políticas associadas ao nacional desenvolvimentismo, né, políticas protecionistas, etc. Então, o período que a gente viveu, né, que tem como marco Juscelino Kubitschek, etc. Hoje em dia, né, a partir do início da onda neoliberal, essas políticas, pouco a pouco, foram deixando de fazer sentido. Quer dizer, hoje o interesse do grande capital já não é de instalar empresas transnacionais. É o que o governo Dilma gostaria que fizesse, que o Lula gostaria que fizesse também, mas não é o que interessa mais para eles. Instalar empresas, né, transnacionais em países como o Brasil para enfim, explorar o mercado interno desses países, né, se valendo de algum tipo de norma protecionista, né, aberta ou disfarçada desses países. O que está em curso, né, de 20 ou um pouco mais de 20 anos para cá é um outro tipo de política, né,
de reprimarização da economia de países como o Brasil, né, de desindustrialização mesmo de países, né, como o nosso, de rompimento de qualquer tipo de espaço econômico autônomo, né, de políticas públicas econômicas a partir do Estado, enfim, tudo o que é a agenda do consenso de Washington. O governo Lula representa, e Dilma, né, representam uma tentativa de oposição a essa agenda, né, não de oposição frontal, mas de negociação com essa agenda, né, procurando resgatar elementos de uma visão desenvolvimentista permeados por inúmeras adaptações e concessões. Quer dizer, não é uma política frontalmente contrária, né, ao neoliberalismo. Mas, né, as forças econômicas hegemônicas do mundo, elas não estão dispostas a negociar com ninguém, a fazer concessões a ninguém. É uma agenda de rolo compressor, né, que tem a sua correspondência na agenda política dos Estados Unidos, que é de domínio imperial do mundo, sem espaço para nenhum tipo de desafiante, nenhum tipo de autonomia, né, de estados nacionais capazes de se contrapor aos seus interesses, nem em escala global, nem em escala local, regional, nem ao menos naquilo que diz respeito ao seu próprio espaço político e econômico. Então, daí faz sentido o discurso do Aécio. Precisamos sair desse atraso do Mercosul, nos integrar nas cadeias produtivas globais. Não é o desenvolvimento da indústria nacional autônoma, não é disso que se trata. E há um setor, né, muito expressivo, né, da chamada burguesia interna que já abriu mão de alguma visão de espaço nacional autônomo, né, que está interessado mesmo em se integrar às chamadas cadeias produtivas globais, numa posição subordinada mesmo, sem ter qualquer tipo de controle sobre o processo, né, como sócios menores, né, subalternos, né, dentro de um processo globalizado de produção. Né. É muito interessante a gente notar a relação que existe entre esse movimento e o cenário político. Para se quebrar as políticas de desenvolvimento, né, nos países da América Latina, ocorreu, né, em todos os lugares uma combinação entre dois modelos. Um modelo autoritário, ditatorial, né, seguido por um modelo de democracia restrita, representativa. Isso ocorreu no México, isso ocorreu no Chile, isso ocorreu na Argentina, né, isso ocorreu também no Brasil. Quer dizer, o sistema político que nós temos, né, um sistema político que atribui à cidadania o simples papel de a cada 4 anos comparecer às urnas e depois desaparecer da cena política, né, quer dizer, escolhendo entre candidatos num jogo, né, dominado pelo poder econômico, né, pelas forças que financiam as candidaturas, pelo poder midiático que constrói a percepção da realidade, que vai acabar se refletindo nas opções nas urnas, como nós estamos vendo agora. Esse sistema é totalmente funcional, né, à aplicação desse modelo. Dentro desse sistema, as forças que tentam se contrapor, por mais que elas consigam temporariamente um certo suporte, se constituírem como atores políticos com uma razoável capacidade, né, de influir no rumo dos acontecimentos, mas nessas regras do jogo é uma questão de tempo elas se verem enfraquecidas e deslegitimadas. Quer dizer, a única perspectiva que a gente tem para ter uma outra, né, uma outra abordagem da autonomia, né, de um desenvolvimento soberano, um desenvolvimento com inclusão social, com algum tipo de justiça social, de redução das desigualdades. Isso é impossível se não for acompanhado de mudanças significativas no sistema político. Mudanças que tensionem a democracia liberal, o sistema representativo, que incorporem elementos de democracia
participativa, né, que valorizem o conflito, né, como um elemento componente legítimo das democracias. Quer dizer, alguns países da América do Sul, que são chamados de populistas, numa visão negativa do termo populismo, né, existem autores como Ernesto Laclau que discutem a questão do populismo por uma visão oposta, né, o populismo como um fenômeno legítimo de incorporação das massas e dos seus interesses na política. Mas países como a Bolívia, como a Venezuela, eles são criticados por serem países onde a sociedade se polarizou, onde o conflito entre classes sociais, entre grupos sociais, entre forças políticas opostas, dá a tônica do jogo político. E isso é criticado como algo indevido, como algo ilegítimo, quando é da própria essência da democracia o conflito. Né? Inclusive o conflito radical, desde que seja resolvido pelos próprios mecanismos da democracia. Né? Então, sem a gente caminhar nesse sentido, né, aí a proposta da Constituinte pela reforma do sistema político, né, quer dizer, é a que se configura como um caminho, né, de uma alternativa, né, a isso que nós temos é inviável. Só e não deixar, desculpa o tempo, a tua pergunta, a questão do baixo carbono. A questão, tem muita gente que diz, é um discurso muito forte, até hegemônico, de que a incorporação de energias renováveis, o aumento da eficiência energética e uma série de outras políticas é capaz de dar conta, né, do impasse ambiental que nós temos, que é possível promover o desenvolvimento sustentável dessa maneira. Né? Evidentemente é possível ganhos, né? Todas essas medidas elas têm um certo efeito. Né? No entanto, o tamanho do dilema ambiental que nós vivemos no planeta, ele é interpretado por muitos e muitos bem diferenciados analistas dessa questão de uma maneira que constata que essas políticas não dão conta da enormidade do desafio. Se você pensa, por exemplo, que um cidadão médio nos Estados Unidos consome 32 vezes mais recursos do que um cidadão num país da África como o Quênia, por exemplo. Ou se você pensa, né, que para que o conjunto da população do planeta tenha alcance uma condição de vida de uma pessoa de classe média, não dos Estados Unidos, mas, digamos, da Espanha, né, seria necessário os recursos de muitos planetas Terra. O planeta Terra sozinho não daria conta. Né? Então, quer dizer, simplesmente com energias renováveis e outras políticas associadas, não teria... é inviável, enfim, essa ideia, né, de uma transição para uma economia de baixo carbono, deixando para trás a era do petróleo, os combustíveis fósseis e assim por diante. A gente vai abrir para a última rodada de perguntas. Acho que você quer perguntar? Ele estava assim, depois você. Pode falar. Isso. Minha pergunta vai para o Igor, professora. Nos anos 2000, a gente teve uma ascensão de esquerda na América Latina e se falou muito sobre o novo desenvolvimentismo. Né? E acho a minha pergunta é até que ponto esse novo desenvolvimentismo na América do Sul ele retoma as perspectivas antigas dos anos 70 e o que é esse novo desenvolvimentismo e se ele tem fôlego para ser uma nova perspectiva de desenvolvimento. Bom, a minha questão, eu concordei muito com a professora ali em relação à Dilma, né? Eu sempre eu nasci no ABC, me criei, eu sou jornalista de formação, então me interesso muito por essa tradução, né? Eu acho que tem uma tradução que a imprensa não ajuda a gente a entender certas coisas. Então,
a questão do desenvolvimentismo, eu acho, na minha humilde visão, fundamental para a gente fazer as coisas avançarem. Né? As representações teóricas de cada partido, dos que estão no segundo turno, para mim também é claro, ou era claro. Né? Mas fica uma confusão, uma confusão, e para mim, que me interessa um pouco, eu fico imaginando para as pessoas mais simples. Né? Então, por exemplo, o Bolsa Família, todo mundo fala que não vai mexer, mas eu escutei outro dia uma pessoa chamando Bolsa Família de Bolsa Preguiça, né? Que inseriu, mas muita gente produz menos, ou deixa de trabalhar, ou fabrica filhos para receber uma coisa, e a gente fica essa coisa não é esclarecida. Né? Agora, questões de corrupção que aconteceram. Né? Na sua visão, o Bolsa Família tinha que ser ajustado, tinha que ser corrigido, ou ele tem que continuar no mesmo caminho? Porque, ao meu ver, de quem acompanha de fora, de quem acompanhou o governo Lula, eu acho que a Dilma foi inábil e, ao mesmo tempo, pode ter havido uma certa greve de investimento que cria um pânico, cria uma coisa assim meio velada, que ninguém traduz direito, que ninguém explica direito. E eu vejo muita gente falar do Bolsa Família, que isso é cabide de emprego, que isso gera... É como se dá... Você não se pode simplesmente dar dinheiro aos pobres, isso é uma coisa parecida com a fábula do Robin Hood, e isso não vai trazer realidade e prosperidade. A questão do dar a vara e a isca e não dar o peixe, fica uma confusão que eu gostaria de uma tradução melhor nesse aspecto, se vocês puderem ajudar. Mais alguma pergunta? Pergunta para os dois. Como é que vocês interpretam, a professora falou sobre as eleições, a formação de um congresso mais conservador, como é que a senhora avalia o filtro que as pessoas fazem do desenvolvimento, das políticas que foram implantadas nos últimos anos, da resposta do eleitor, do cidadão brasileiro, como ela se manifestou agora na urna? Vou inverter a ordem da resposta, pode ser, professor? Pode ser, Igor? Aí você começa. Você poderia explicar um pouco melhor a tua pergunta? Não sei se eu entendi direito. Nós estamos aqui, vocês citaram uma série de avanços que aconteceram nos últimos 12 anos. Né? E nas últimas eleições nós tivemos, principalmente no Congresso, Parlamento, em alguns governos estaduais, uma resposta do eleitor não ao PT e aos partidos que disputam agora, estão ao lado da presidenta Dilma. Se houve a interpretação de que realmente esses avanços ocorreram ou se isso é uma negação. As pessoas estão negando esses avanços. Bom, então vamos lá, começar pela tua pergunta. Eu acho, assim, eu estou voltando agora da Venezuela, onde eu já tive outras vezes antes, e uma coisa que me chama muita atenção, entre muitas diferenças entre o processo político na Venezuela e o processo político no Brasil, processos que vão mais ou menos na mesma direção, apesar de diferenças enormes, mas na direção de maior inclusão social, diminuição das desigualdades, né? Processos em que o governo acaba se confrontando com os mesmos inimigos, né? Apesar de visões políticas bastante diferentes. Você anda na Venezuela, você não consegue esquecer um único minuto que você está num país onde está acontecendo uma grande transformação. Às vezes eles chamam de revolução bolivariana, outras vezes eles não enfatizam tanto a ideia de revolução. De algum tempo para cá tem se falado menos em revolução, mas enfim, um país que está num processo de mudança, né, e que tem um governo popular que está mudando radicalmente a cena do país. Você não, enfim, quer dizer, então, o tempo todo, então, quer dizer, você anda na rua, tem um caminhão, a comida principal deles no dia a dia é a arepa, que lembra um pouco um acarajé, mas é de milho, né, uma espécie de bolinho assim. Na cidade, vários pontos da cidade tem ali a areperia bolivariana, um caminhão vendendo arepas por um preço mais barato, uma estrela vermelha do tamanho
tamanho do caminhão, um retrato enorme do Chávez, absolutamente qualquer lugar. O Chávez, quando estava vivo, ele ia semanalmente, ele tinha um programa no rádio, falava, existem 2 canais de televisão estatais, fora os canais de televisão fechada, montaram jornais diários, enfim, né? Apesar de que a imprensa conservadora, de direita, etc., tem o seu espaço, as TVs de maior audiência são da oposição, que é da direita, os jornais mais vendidos são da direita, mas não existe monopólio da mídia na Venezuela, não existe nada disso. Não existe ProUni na Venezuela. Eles criaram a Universidade Bolivariana, criaram uma outra universidade para atender a demanda reprimida por acesso ao ensino universitário, né, da maioria da juventude venezuelana. Eles não criaram cotas nas universidades tradicionais. Isso talvez eu considero que foi um erro. As universidades tradicionais, em nome da autonomia universitária, elas foram mantidas tal como eram antes, né, e se tornaram, claro, um reduto da reação, né, que elas são hoje. Aí uma falha do processo, né. Agora, você tem, a partir do Estado, o estímulo à politização, à organização popular e ao conflito. O tempo todo, o governo deixa claro que esse processo ele não é simplesmente um processo de melhoria que faz parte da ordem natural das coisas ou de uma simples boa intenção, mas que faz parte de uma luta e que nessa luta tem um inimigo, que são as elites do país, elites parasitárias, né? É uma elite diferente da elite brasileira, né? A sociedade venezuelana ela é muito mais simples do que a brasileira em muitos aspectos, né? Menos diversificada, muito mais polarizada, etc., né? Mas quer dizer, há esse elemento de politização da sociedade constante que até enche um pouco a paciência. Então, quer dizer, aquela pessoa que não se interessa muito por política, eu conversei com várias pessoas de saco cheio desse negócio, porque ninguém é obrigado a se interessar por política. Tem pessoas que simplesmente querem viver a sua vida sem serem invadidas, né, pelo discurso político, seja da direita ou seja da esquerda, o tempo todo. Tem esse efeito colateral, né? Agora, o fato é o seguinte: cada questão que se manifesta na sociedade, cada fenômeno, ele é encarado por um viés, por um prisma político pela população, seja para o bem ou seja para o mal. Agora tem a escassez, estão enfrentando uma série de problemas, a coisa não está fácil, e muita gente cai de pau no governo porque está desconfortável com certos problemas concretos que o governo não consegue resolver, né? No Brasil, quer dizer, houve a ilusão de que tudo seria possível resolver pela via da conciliação e pela via tecnocrática, pela via da eficiência das medidas. A mobilização e a organização, elas foram vistas pelo governo petista, ao contrário, como um problema, como um obstáculo a ser eliminado. Eu me lembro, logo no início do governo Lula, ele reuniu-se, a CUT, né, enfim, a elite dirigente da CUT, algumas centenas de sindicalistas, numa assembleia, e ele disse: galera, agora mudou tudo, agora é outra história, agora vocês vão estar aqui para me ajudar. Esqueçam o que vocês eram antes, agora o jogo é outro, eu não quero problema com vocês. Então, quer dizer, vem a desmobilização do movimento sindical vem de cima, porque se o movimento sindical se mobiliza, dificulta a conciliação nacional, que foi a tônica desses anos todos, né? Quer dizer, agora que eles precisam de gente combativa, mobilizada, consciente, disposta a ir para o pau, não tem, né? Não tem. Haja visto aquela manifestação que aconteceu no ano passado. Parece que, como depois dos protestos de junho, as centrais sindicais convocaram ali. Então, em alguns lugares parece até que foi uma coisa assim, autêntica e com uma certa representatividade, mas em São Paulo, por exemplo, né, assalariados de sindicato ali, agitando bandeira ou segurando o balãozinho da força sindical, né? Aquele balãozinho que para mim é um símbolo do que aconteceu com boa parte do sindicalismo brasileiro. Então, essa é a diferença que eu vejo. E aí rapidamente, a questão do novo desenvolvimentismo, né,
por mais que haja diferenças entre Brasil, Bolívia, Venezuela, Argentina, quer dizer, tem esse denominador comum. Quer dizer, a retomada de políticas de desenvolvimento num cenário de terra arrasada, em alguns países como a Bolívia, terra completamente arrasada. Na Bolívia não sobrou nenhuma empresa estatal, aliás, quase que não sobra nenhuma empresa de um certo porte, a não ser em alguns poucos setores, e o resto tudo informalidade, o que sobrou das políticas de nacional desenvolvimentismo anteriores da Bolívia. Então, era necessário retomar o controle sobre os recursos do país. Só o Estado poderia ter um papel decisivo, né, ali nesses países. Então, quer dizer, há um resgate de uma série de ideias ou de ilusões, se alguns quiserem, eu não considero que são ilusões, acho que muitas das questões colocadas na agenda desde os tempos do nacional desenvolvimentismo continuam sendo importantes, né? Porém, dentro de uma outra perspectiva, né? Com menos protecionismo, né? Descartando a ilusão de que o Estado vai poder controlar completamente a economia nacional, ou a ilusão da autossuficiência econômica que o Brasil praticamente chegou a atingir, né, no início dos anos 80. Então, um nacional desenvolvimentismo ali muito mais modesto, até porque as condições são muito mais limitadas. Bom, retomando, né, a questão do novo desenvolvimentismo, no Brasil, em especial, ela tem duas correntes, né, que o texto que eu enviei para vocês aborda. A primeira corrente, ela é isso mesmo, ela se diferencia do velho desenvolvimentismo por ela apostar um pouco mais no mercado, é o que se chama liberal desenvolvimentismo, né, um desenvolvimentismo que valorizaria muito a participação do setor privado, e o Estado seria menos protagonista e mais regulacionista, né? Então essa seria a tônica dessa perspectiva, né? Um novo desenvolvimentismo com menos Estado, como disse o Igor, com mais estímulo à atividade privada mesmo. E a outra face seria o social desenvolvimentismo, né? Quer dizer, um desenvolvimentismo com distribuição de renda, visando mesmo a expansão do mercado interno, né? A primeira perspectiva, ela valoriza muito o modelo asiático, o modelo sul-coreano, voltado para as exportações. Daí a política mesmo do BNDES de fortalecimento de empresas campeãs nacionais com capacidade de se internacionalizarem, né? Então a política do BNDES, promovida pelo Luciano Coutinho, né, de fortalecer algumas empresas e, sobretudo, incentivar o expansionismo dessas empresas, vai muito nessa linha do modelo asiático, né, que é um desenvolvimento voltado para as exportações, diferente do desenvolvimento brasileiro, sobretudo o velho desenvolvimento, que sempre foi voltado mais para o mercado interno, né. Então essa seria uma diferença. Esse liberal desenvolvimentismo defende menos Estado, ou um Estado mais condutor que um Estado empresário, que um Estado protagonista. O social-desenvolvimentismo valoriza muito mais a distribuição de renda e o estímulo ao mercado interno. No final, as pessoas estão praticamente dialogando, né? Os economistas que defendem as duas vertentes são muito próximos, não dá para distinguir esse pertence a esse pertence, né? Que é o Bresser Pereira, o Beluso, o Delfim Neto, né? O Luciano Coutinho. Então, na verdade, é uma corrente de economistas que é desenvolvimentista mesmo, sempre foi, né? E que transitam por essas duas perspectivas. A diferença seria essa mesmo. O velho desenvolvimentismo, o protagonista foi o Estado, porque foi um desenvolvimentismo que se deu na época mesmo de transição, né? No caso do varguismo, de transição de uma sociedade tradicional para uma sociedade urbana, industrializada. Depois, nos militares, também o Estado seguiu protagonista, né? Embora diferentemente do nacional desenvolvimentismo
do varguismo, do nacional desenvolvimentismo, do Geisel, né, que dá para dizer que foi um nacional desenvolvimentismo, ele é o protagonismo do Estado no segundo PND é estrondoso, evidentemente. Né? Ele cria várias estatais, fortalece várias estatais. Né? O governo Geisel foi um governo muito estatizante, né? E desenvolvimentista. Vai quebrar o Brasil, como a gente sabe, o Brasil quebra por conta do segundo PND, mas, enfim, desenvolveu o país. Né? Mas, enfim, esse papel protagonista do Estado e, sobretudo, o papel empresarial do Estado que é relativamente abandonado pelo novo desenvolvimentismo. Né? E esse novo desenvolvimentismo giraria em torno dessas duas perspectivas. Um vão enfatizar mais o modelo exportador e outros vão enfatizar mais distribuição de renda e expansão do mercado interno. Né? E o texto que eu enviei, do Pedro Paulo, discute exatamente essas duas vertentes e aponta os limites de cada uma na medida em que o Brasil essencial são reformas estruturais, como a reforma tributária, que é muito difícil de fazer. Né? Eu realmente acho que pela via pacífica não faz. Né? Eu acho que reforma tributária, taxação de grandes fortunas, isso tudo pacificamente no Brasil você não faz. Então, a outra questão é a Bolsa Preguiça, né? Se a Bolsa Família precisa de reajuste. Sim, o valor precisa ser reajustado para cima, evidentemente, né? É uma bolsa miserável, né? A Bolsa Preguiça não é meu. Eu ouvi. Sim, as pessoas falam isso. Que essa tradução, e no debate, ou pelo menos que eu tentei ver, esse ponto não tocava. O Aécio falou, não, vocês melhoraram, foi a gente que criou, vocês melhoraram, a gente vai melhorar mais. A Dilma falou, não, de vocês eram 2 milhões, a gente colocou 50 milhões. Expandiu. Mas as críticas que se fazem não se discutiram. Ninguém vai tocar, porque é um reduto eleitoral, evidentemente. Era isso que eu queria. Mas é engraçado essa coisa, porque outro dia eu conversava com o porteiro do meu prédio e ele disse, olha, Angelita, esse negócio de Bolsa Família eu sou contra. Porque o pessoal acomoda, não quer trabalhar, não sei o que, mas era o porteiro, não era a vizinha, que a vizinha fala isso direto mesmo, mas era o porteiro. Aí eu falei assim, não, mas se você, aqui ninguém mais quer trabalhar. É uma dificuldade arrumar pedreiro, pintor. Eu falei, Geraldo, talvez seja porque você está em São Paulo, né? São Paulo ainda tem emprego, mas nas regiões mais pobres é mais difícil. Né? E é importante, então, Bolsa Família, porque obriga a família a enviar a criança para a escola. Se você não tivesse Bolsa Família, a criança ficava trabalhando na roça com os pais. Pelo menos com Bolsa Família, a criança vai para a escola, come uma merenda, aprende alguma coisa, mesmo que a escola não seja grande coisa, alguma coisa aprende. Né? Aí, olha o raciocínio dele. Ele falou, é verdade, também é bom, porque aí eles ficam lá, não vêm para cá. Aí eu falei, gente, é de cima a baixo, né? Coisa com Bolsa Família. Então, assim, esse discurso de que o Bolsa Família leva a preguiça é horroroso, né? Não tem o menor cabimento, né? É tão miserável que ninguém deixa de trabalhar por causa disso, né? E eu acho que, na verdade, precisava aumentar o valor mesmo para que as pessoas pudessem deixar de trabalhar em empregos que não levam a lugar nenhum, né? Mas aí já é outra questão, né? Agora, eu acho que não acaba, ninguém vai acabar com o Bolsa Família, né? Se vocês lembrarem, antes das jornadas de junho, praticamente 1 milhão de pessoas saíram às ruas por causa do boato de que o Bolsa Família ia acabar, né? Aquilo foi uma manifestação popular, depredaram caixas, tal. Aquilo foi magnífico. Então, eu acho muito difícil que alguém vai acabar. Não, mais importante que esses reaças que saíram em junho em São Paulo é esse pessoal que saiu por causa do Bolsa Família. 1 milhão de pessoas. Foi fantástico aquilo lá, né? Aquilo foi uma manifestação popular. Então, eu acho que acabar com a Bolsa Família ninguém vai acabar. Eu acho que o que uns tucanos farão, se eleitos, é ir para cima da Petrobras, evidentemente, é ir para cima de universidades, é privatizar o que der para privatizar, né? E manter uma política de juros mais altos e tudo mais que a gente já conhece. Né? Agora, o Bolsa Família em si, não acho que esteja ameaçado. Outros programas sociais, como o ProUni, etc., isso sim, pode ser que haja um corte. Né? A questão da Carolina, que era a questão dos BRICS, né? Os BRICS eu acho que é a coisa mais interessante que surgiu não os BRICS em si, mas a proposta do banco, né, dos BRICS, do fundo dos BRICS, é bastante interessante, viu? Acho que essa certa
a gente não é propriamente que a gente está mudando de dono, né? Esses momentos de alteração na hegemonia mundial são muito propícios para a periferia aproveitar, né? Para ganhar alguma coisa, né? E aí a relação com a China, estreitar a relação com a China, eu não vejo como errado, não. O ruim, na verdade, é que a demanda chinesa por commodities tem tido efeitos negativos para a indústria brasileira, lógico, né? Então é irresistível, você vai exportar mesmo, porque tem demanda, né? Então, e isso tem promovido desindustrialização. Então, o efeito da demanda asiática tem sido negativo. Mas a associação com a China, eu acho que pode ser positiva. O Antônio Barros de Castro, pouco antes de falecer, ele escreveu muitos textos sobre, foram até reunidos pelo IPEA. E ele dizia que o Brasil tem que exportar commodity mesmo, aproveitar esse momento, né, desse boom das commodities, mas ele tem que usar os recursos para investir em áreas industriais que são muito promissoras até pela parceria com a China, né? Então, em química verde, né? Ele diz ali que a China que agora ia entrar num momento mais ecológico, mais sustentável, que aí a indústria brasileira, a indústria verde, né, de química verde, até o BNDES acabou incorporando bastante a Braskem, que é uma indústria química que vai nessa linha, né, mais sustentável. Então, aproveitar isso, né? Aproveitar essa parceria com a China. A indústria do pré-sal, os textos dele são muito interessantes para mostrar coisas concretas, como a gente pode fazer a partir desse interesse chinês por produtos primários, né? Como aproveitar esse boom, né? Vale a pena retomar esses textos. O IPEA reuniu num CD os últimos textos do Antônio Barros de Castro. Acho que é isso, a gente vai finalizando então, até pelo horário. Queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente a presença da professora e do professor. Queria avisar que o próximo encontro vai ser na terça-feira, dia 14, o tema é dívida pública. Os convidados